Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Marcos, capítulos 14 a 16. Os capítulos 14 a 16 de Marcos representam o clímax, o ponto alto da revelação de Jesus como o rei messiânico, embora esse reinado seja manifestado agora por meio do sofrimento, da morte e da sua ressurreição. Marcos foca na grandeza de Cristo, mesmo nas horas mais sombrias da sua paixão, da sua morte, demonstrando que o poder e a autoridade de Jesus não são manifestos de maneira convencional, mas por meio da obediência total à vontade do Pai e da conquista sobre a morte. Jesus, o Rei poderoso, não é um conquistador que usa força de armas ou exércitos, mas aquele que vence por meio do sacrifício e da vitória definitiva sobre o mal e a morte. A sessão começa com a conspiração dos líderes contra Jesus e revela que o poder de Deus é desafiado pelas autoridades terrenas. Mas essas forças não têm controle sobre o desenrolar dos eventos. Jesus, ao ser ungido por uma mulher com um perfume muito caro, é apresentado como o rei que está sendo preparado para a morte. Esse ato de ser ungido não apenas aponta para a preparação do seu corpo, mas também para a preparação do reino de Deus, que será inaugurado através do sacrifício. Embora a mulher tenha sido criticada pelos discípulos, Jesus defende sua ação como profética, revelando a missão de Jesus. A unção de Jesus, apesar de ser vista como um símbolo de humildade e sofrimento, é, na verdade, um reconhecimento antecipado da sua realeza. Mesmo na morte, Jesus é honrado e sua autoridade permanece intacta. As cenas que se seguem apontam para o pacto de traição feito com Judas Iscariotes, juntamente com os principais sacerdotes, a preparação da Páscoa e também a indicação de quem seria o traidor. Há também a advertência a Pedro de que antes que o galo cante 2 vezes, ele negaria 3 vezes a Jesus. Mas o ponto central dessa narrativa está na ceia do Senhor, na última ceia. Ali, Jesus revela o seu papel como rei que estabelece um novo pacto. Ao repartir o pão e o vinho, ele não está apenas se preparando para a cruz, mas anunciando a inauguração do reino de Deus prometido desde o princípio do mundo. O cálice que ele oferece aos discípulos simboliza sua morte iminente, mas também é um convite para compartilhar a autoridade do reino que ele se apressa a conquistar. Jesus declara que o reino de Deus será plenamente estabelecido na sua vinda, e a ceia passa a ser um símbolo dessa nova aliança, que deve ser desfrutado com grande expectativa dessa consumação. O relato da oração de Jesus no jardim de Getsemane e a sua prisão é muito semelhante entre Mateus e Marcos. Porém, Marcos é muito mais objetivo, não trata de nenhuma fala de Jesus a Judas e nem da repreensão de Jesus a Pedro por ter golpeado o servo do sumo sacerdote. E o mesmo acontece com relação ao julgamento e também à crucificação de Jesus, quando Marcos é mais objetivo, traz menos detalhes do que Mateus. Isso é visto, por exemplo, no fato de que Marcos omite aqueles eventos climáticos que aparecem na crucificação e morte de Jesus, enquanto Mateus registra um forte terremoto, as pedras se rompendo, se partindo. Marcos é muito mais sucinto, apresentando apenas o forte grito de Jesus e a sua última expiração. O capítulo 16 de Marcos narra a ressurreição de Jesus com foco na ação imediata e no impacto desse evento. 3 mulheres vão ao túmulo e encontram um vazio. Um anjo anuncia que Jesus ressuscitou e pede que elas avisem os discípulos. Diferente de Mateus capítulo 28, onde há mais detalhes sobre o encontro de Jesus com os seus discípulos, Marcos termina de forma abrupta, mostrando as mulheres saindo assustadas do túmulo em silêncio. Os versículos de Marcos capítulo 16, versos 9 a 20, não aparecem nos manuscritos mais antigos. Manuscritos são as cópias antigas e confiáveis, através das quais nós traduzimos a Bíblia para o português. Mesmo assim, esses versículos foram preservados em muitos outros manuscritos e trazem ensinamentos coerentes com o restante do Novo Testamento. Nada disso compromete a mensagem central. Cristo ressuscitou e reina. Porém, não apresentamos aqui a exposição dessa parte final
por conta de não serem encontradas nas cópias mais antigas, sendo uma adição posterior ao tempo de Marcos. Marcos conclui seu evangelho destacando a entrega voluntária de Jesus como o servo sofredor e o rei conquistador. Com essa linguagem mais direta de Marcos, ele revela a profundidade do abandono, da dor e da obediência de Cristo. Embora não traga tantos detalhes como Mateus o faz, Marcos enfatiza a humanidade do nosso rei. O propósito é levar o leitor a ter fé em Cristo, a reconhecer a vitória de Jesus que vem por meio da cruz, e assim voltar-se a esse grande rei que conquistou a vitória não por meio de esforços militares, mas pela sua dedicação ao se dar como sacrifício pelo seu povo. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor que se entrega. É aquele que é exposto à traição, aquele que se entrega na morte e assim é sepultado. Ele cumpre a missão que o Pai deu a ele. A sua morte sacrificial na cruz é a consumação do plano de Deus para salvar homens, os pecadores. Na ressurreição, Cristo vence a morte, provando ser o Filho de Deus e oferecendo vida eterna para todos os que creem nele. A paixão, a morte e ressurreição de Jesus, como apresentadas por Marcos, nos chamam a uma fé prática, viva e perseverante. Em meio à dor, às incertezas, às oposições, a todo tipo de conflito que enfrentamos, somos lembrados de que Cristo passou pelo abandono, pela injustiça e pela cruz, mas permaneceu obediente até o fim. E isso nos desafia a não confiarmos em nós, mas a confiarmos nele, a buscarmos misericórdia e graça na cruz, na morte dele. Não somos capazes de vencer as dificuldades do mundo por nossa própria força. Marcos nos chama a seguir um Salvador que venceu pela sua entrega, e assim encontrarmos nele tudo o que é necessário para que nós vivamos em obediência a Deus. Cristo, para Marcos, é mais do que um exemplo. Ele é o próprio Rei. É a ele que os seus súditos devem buscar, para assim alcançarem graça e viverem em obediência e em fidelidade ao seu reino.